Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Deus, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. Veja, o anjo passou, matou os primogênitos. Os judeus já estavam prontos para sair do Egito, mas antes deles pegar suas bagagens, seus animais, seus filhos e sair do Egito, eles saíram das suas casas e foram visitar a casa dos egípcios. E como eles estavam todos enlutados, desesperados pela própria vida, os judeus saquearam o Egito antes de sair de dentro do Egito. Os judeus não saíram pobres de dentro do Egito, eles saíram ricos, porque praticamente quase ouro, roupas e joias que os egípcios tinham, os judeus levaram com eles. Então aí se entende que eles saíram por volta de 1 hora, 1h30, ou até 2 horas da madrugada de dentro do Egito. Porque eles tiveram que ir pedir roupas e joias para os egípcios. E até juntar tudo isso, até todo mundo voltar para o acampamento, para juntar os seus animais, seus filhos e sair, era aproximadamente quase 2 horas da madrugada quando Israel saiu do Egito. Por isso, o texto aqui está dizendo que durante todo aquele período, foi trevas para os egípcios e claridade para os judeus, porque era madrugada. A nuvem de glória resplandeceu diante dos judeus, mas para os egípcios era trevas. E os egípcios não conseguiam ver a luz da glória da nuvem. Deus ocultou a claridade da nuvem de glória que estava iluminando o deserto para os judeus. Os egípcios viam com dificuldade, os irmãos foram de andar de noite, nas madrugadas, não na cidade, mas no sítio, no mato, e sabe que existe uma certa dificuldade. Você vai com cuidado ou não com cuidado. Os egípcios tiveram essa dificuldade. Enquanto Israel corria, se pudesse correr, corria. No deserto, quando estava claro, é como se fosse a luz do dia no deserto, por causa do resplendor da nuvem de glória que ali estava iluminando, e a mesma luz que apareceu no monte da transfiguração para Jesus. Então esse foi o processo que ocorreu, e essa nuvem é que vai aparecer no ato do arrebatamento, quando a igreja fosse arrebatada, Jesus vai vir nela também. E nós seremos ocultados nessa nuvem e levados à presença de Deus, quando no ato do arrebatamento. Capítulo 24, versículo, eu não vou conseguir terminar a revista, irmãos. Irmãos, desculpe, mas eu gosto de pegar todos os detalhes possíveis que tem na Bíblia para a gente poder aprender. Capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 17. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, a mesma nuvem da transfiguração de Jesus, que é a nuvem de glória, ou a própria glória de Deus. E a glória do Senhor repousou, veja a expressão, no versículo 16, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. O que estava sobre o monte Sinai? Uma nuvem. Mas veja um detalhe, a nuvem não era uma nuvem simples, uma nuvem comum, era a glória de Deus, que pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu, diferente dos discípulos. Os discípulos foi a sombra que cobriu. Os discípulos, Jesus introduziu eles dentro da nuvem. No caso de Moisés, a nuvem cobriu Moisés. Os discípulos não. Os discípulos, Jesus colocou eles dentro da nuvem. E propósitos diferentes, objetivos distintos um do outro. Aqui é um objetivo, lá era outro objetivo. Lá a nuvem não envolveu os discípulos, mas eles foram levados por Jesus para dentro da nuvem. Aqui Deus colocou a sua glória sobre a vida de Moisés. Versículo. E cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem.
Moisés ficou, veja interessante o detalhe, Moisés ficou 7 dias envolvido pela glória de Deus. Deus deixou Moisés 7 dias diante da sua presença, envolvido com a sua glória. Depois de 7 dias envolvido na glória de Deus, é que Deus tratou com Moisés aquilo que ele queria tratar. Moisés ficou 7 dias na presença de Deus, envolvido pela glória de Deus. Sentiu fome? Não. Sentiu sede? Não. Teve necessidades físicas? Não. Teve sono? Não. Porque estava envolvido pela glória de Deus. Até que passou 40 dias e 40 noites. Emagreceu? Não. Porque na presença de Deus, meus irmãos, a gente tem aqui a presença do Senhor, mas como Moisés teve, nós só vamos ter lá no arrebatamento. Uma coisa que palavras humanas não tem como explicar, como que é esse fenômeno glorioso, que é estar envolvido pela glória de Deus. Interessante esses detalhes que tem na palavra de Deus. Verso 17. E o processo da glória e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Eles viram uma nuvem. Para Moisés era uma nuvem, mas para quem estava embaixo do pé do monte e olhava lá em cima, era uma coluna de fogo. Eles não viam uma nuvem no pico do monte, eles viam uma tocha de fogo. Os irmãos já viram quando se explode esses reservatórios de combustível e sobra aquela bomba de fogo. O povo embaixo do pé do monte estava vendo aquilo, lá em cima do monte. E Moisés estava no meio daquela tocha de fogo que estava ardendo no cume do monte. Essa era a aparência da nuvem de glória. Os discípulos viram ela desta mesma forma? Talvez não. Mas eles viram uma nuvem resplandecente, algo que brilhava. Os judeus viram fogo, os discípulos viram algo resplandecente, brilhava, resplandecia luz. Então veja que são distintas. A nuvem é a mesma, os processos são distintos, um do outro, diferentes um do outro. Porque os próprios discípulos narram e dão a descrição de como que era a nuvem. O próprio Mateus diz que era uma nuvem luminosa. Os judeus viam uma bola de fogo, mas era a nuvem de glória de Deus. Diferente que os discípulos viram uma coisa luminosa. E os judeus no deserto viam fogo. E Moisés via nuvem. Que Moisés estava lá. Para Moisés era uma nuvem. Para os judeus do pé do pico era fogo. Para os discípulos era uma coisa resplandecente. Mas era a mesma nuvem. Não havia distinção, diferença nenhuma entre uma e outra. Era o mesmo processo mesmo, mas os objetivos distintos um do outro, diferentes um do outro. A questão de Deus mostrar para os judeus no deserto fogo, que era para os judeus crerem que Deus estava com eles. O processo dos discípulos é para eles reconhecer que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Essa era a distinção que existia entre uma e outra. 1 Reis, no capítulo 8. Verso 10 e 11. E sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Veja no verso 10. E sucedeu que saíram os sacerdotes do santuário. Verso 10.
expressa uma nuvem encheu a casa do Senhor. Parte B do versículo 11, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. A nuvem, essa mesma nuvem, que os judeus viram como fogo, os discípulos viram como resplendor, e aqui os sacerdotes estão vendo como a glória de Deus. E eles não conseguiram ficar de pé. Quando a glória entrou dentro do templo, os sacerdotes estavam fazendo os holocaustos. Eles caíram diante da presença da glória de Deus. Eles não suportaram a presença da glória de Deus. Tiveram que sair de dentro do templo. E a nuvem é a mesma. Não tem diferença. Só os processos e os objetivos é que são distintos uns dos outros. Estou mostrando isso aos irmãos, falando isso porque faz parte do conteúdo da aula. Nós vemos que o conteúdo da aula é a transfiguração em Elias, mas está incumbido na aula, por isso estou mostrando esses detalhes aos amados irmãos. E nós veremos essa glória, nós veremos essa nuvem como de glória, participaremos disso, com certeza, porque o trono de Deus está envolvido pela sua glória. E nós lá estaremos, nós lá contemplaremos, com toda certeza, como eles viram, nós também vamos ver esta glória, a nuvem da glória de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, ele não conseguiu descrever Deus. Essa uma coisa era o próprio Deus. E Ezequiel não conseguiu descrever Deus na sua glória, dentro da nuvem de glória. E no meio dela havia uma coisa, com cor de âmbar, e saía do meio do fogo. O próprio Deus. Deus está dando uma visão a Ezequiel, e Ezequiel não consegue descrever o que ele está vendo dentro da própria nuvem, que é o próprio Deus que está presente na nuvem. No versículo 5, não está no texto, mas vamos pegar para a gente ver. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes são aqueles que estão diante de Deus, e todos os dias estão cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Deus estava no meio da nuvem. Ezequiel não consegue descrever Deus e classifica como uma coisa, porque não tinha verbos para explicar como que era aquilo que ele estava vendo. E quando vai se aproximando, ele vê sair os querubins de dentro da nuvem de glória. A qual Deus está presente. Foi uma visão, mas foi dessa forma que Deus mostrou a Ezequiel a sua glória. Ezequiel estava na Babilônia, preso entre os cativos da Babilônia, quando Deus deu a ele essa visão. Quando Nabucodonosor veio e levou os judeus para a Babilônia, Ezequiel foi levado junto. E lá Deus levantou Ezequiel, que era sacerdote, para se tornar profeta. E Deus começou o ministério de Ezequiel, mostrando a Ezequiel a sua